E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio da Pipoca Tópica, o podcast da Dermatite Atópica. Meu nome é Leonardo Faria, sou médico dermatologista, voluntário da AADA, Associação de Apoio à Dermatite Atópica, e também paciente com dermatite atópica. E para apresentar o programa de hoje, tenho a doutora Luciana Maranho, também médica dermatologista, também voluntária da AADA e também paciente com dermatite atópica. Boa tarde, Luciana. Oi, Leonardo, tudo bem? Tudo bem. E qual que vai ser o nosso tema de hoje? Hoje o nosso tema vai ser alimentação e dermatite atópica, mitos e verdades. Muito bom. E como convidados do episódio de hoje, temos a Glauci Hiromi Ionamini, desculpa. Ela é nutricionista das unidades de alergia e imunologia do ICR, o Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas, da FMUSP, e é mestre e doutora em ciências também pela Faculdade de Medicina da USP. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Glauci? Tudo bem? Obrigada pelo convite para estar aqui. É um prazer aqui participar desse podcast com vocês. A gente que agradece. E a gente tem a honra de contar com a doutora Ana Paula Castro, que é médica, mestre, doutora pela Faculdade de Medicina da USP, especialista em alergia, e ela é médica assistente da Unidade de Alergia e Imunologia do Instituto da Criança da Faculdade de Medicina da USP. E dispensa apresentações, ela é querida por todos, e é uma honra a senhora estar aqui. Obrigada por aceitar o convite. Pessoal, ganhei um senhora, e que mais? E vamos ver, né, se eu vou bem. Uma nesse querida. podcast. Mas obrigada, viu? Eu tô muito feliz. Conversar é preciso, né? Sobre tudo nessa vida e dermatite atópica. E esse tema que você escolheu, acho que dá uma boa conversa. Boa conversa. Isso aí. Bom, então eu gosto de começar contextualizando um pouquinho da atuação de vocês, assim, gostaria, Ana Paula, se quiser começar falando um pouquinho da sua atuação lá no Hospital das Clínicas, como é que funciona os atendimentos, contar um pouquinho pra gente e pro pessoal que está nos assistindo também. Tá bom. Bom, eu e a Glauci somos parceiras, a Glauci ainda trabalha um pouquinho mais que eu, ela trabalha na gastroenterologia também, mas nós somos parceiras há muitos anos. A área de alergia e imunologia, não sei se todos sabem, mas é uma área que olha com cuidado o sistema imunológico, quando ele vai bem e quando ele dá errado. Então, o que resulta, né, de um sistema imunológico que não vai muito bem, e a parte de alergia é o que salta aos olhos, porque são doenças muito frequentes, né? Então, muitas pessoas sofrem de doenças alérgicas, a dermatite atópica está nesse grupo, mas tem asma, rinite e tudo mais. A população pediátrica, as crianças são especialmente envolvidas nesse cenário, né? Elas são fortemente afetadas, então estar no Instituto da Criança e falar sobre alergia e imunologia é um bom match, é uma boa entrada. O Instituto da Criança, ele é um hospital de atenção terciária, né? Então, normalmente os casos e os pacientes mais difíceis vão subindo os degraus e escalonando lá e chegam no Hospital das Clínicas. E para mim é uma alegria fazer parte do time. E como é que vocês fazem esse trabalho multiprofissional, assim, né, com a nutrição também, como é que funciona, assim, essa abordagem? Geralmente os atendimentos lá são em conjunto mesmo. Então, o paciente passa no médico e, de acordo com a necessidade, já no mesmo dia, eles encaminham para mim e passam na consulta com a nutricionista. Então, eu atendo, né, a alergia e imunologia como um todo, a gastroenterologia, e a gente vê a necessidade aí, tanto de dietoterapia específica, se ele tem alguma dieta específica para fazer, ou alimentação saudável, né? Que às vezes o paciente com a dermatite atópica tem muitos erros alimentares, né? Então a gente só tem que fazer alguns ajustes, não necessariamente por restrição de alimentação. Então é sempre em conjunto, e isso é muito bom porque a gente troca muito. Então às vezes o paciente é encaminhado para mim, eu atendo, aí eu vejo alguma informação específica que eu preciso discutir com os médicos, né? Alinhar melhor, daí eu volto lá, discuto. Então é bem integrado esse atendimento, e isso, né, todo mundo acaba ganhando, né? Voltando um pouquinho, por que é um bom papo dermatite atópica e alimentação? Qual que é o grande pulo do gato entre alergia alimentar e
e dermatite atópica. Posso voltar mais um pouquinho ainda? Pode. O que é alergia? Bom, então, agora você voltou bastante. Não, alergia, né, quer dizer, primeiro que existem várias definições, mas para o dia a dia, o que a gente entende como alergia, e às vezes entra na caixinha de alergia coisas que não são alergias, mas para nós, alergia ou atopia é quando esse nosso sistema de defesa, o sistema imunológico, ele tem duas missões importantes. Ele tem que combater o que precisa ser combatido, então os micro-organismos, as bactérias, vírus, quando eles entram e vão causar doença, ele tem que se organizar para detonar, para destruir esses micro-organismos. Mas existe uma função dele muito importante que foi sendo descoberta, que é de tolerar. Tem coisas que são estranhas, mas que não são para ser combatidas. Elas precisam ser reconhecidas e toleradas. E o exemplo mais comum, eu vou usar o mesmo que eu uso no consultório. Por exemplo, o camarão. 98% das pessoas come camarão, ele é reconhecido, ele é tolerado e traz prazer para muita gente. Uma pequena parte da população, quando come essa proteína, o sistema imunológico entende como inimigo, a semelhança do que ele deveria entender, uma bactéria, um vírus, e prepara um ataque. Só que é um ataque totalmente descoordenado. Então, a alergia é uma desregulação, uma manifestação inadequada do sistema imunológico, que em vez de tolerar, ele ataca. Conforme o lugar que ele ataca, isso não vem sem sequelas, né? Ele pode atacar e você ter manifestações no nariz, quando alguém tem uma rinite, você pode ter manifestações no pulmão, você pode ter manifestações na pele. Um exemplo bobo, mas real. Os ácaros, ainda que não sejam a causa da dermatite, não é sobre isso, eles podem piorar a DA. Então, um paciente que tem dermatite atópica, que às vezes deita num sofá, que subiu um cachorro, que está lá guardado há muito tempo, ele dorme, está calor, ele sua, aquele ácaro, nossa, isso pode estimular e levar a uma manifestação, até ele acorda se coçando mais. Então, a alergia, como você me perguntou, é isso, é o sistema imunológico que se atrapalhou e faz uma resposta inadequada. E agora a alergia alimentar com a dermatite atópica? Eu acho que eu vou começar e vou devolver para a Glau, mas eu acho que é um tema bom, porque você falou sobre mitos e verdades, né? Então, eu acho que tem muita dificuldade. Quando a gente tem dermatite atópica, e vocês sabem mais do que eu, porque tem o saber da ciência que vocês estudaram e as vivências, essa coisa de ser multifatorial é uma palavra que encaixa na DA, mas é difícil para quem tem. A pessoa quer ajudar e ela às vezes não tem todo o saber sobre a dermatite e acha que ela tá pior aquele dia porque ela comeu alguma coisa. Mas às vezes ela tá pior aquele dia porque ela passou muito calor ou porque o hidratante não era ideal. Mas é mais fácil ou fica mais um nexo maior a gente pensar sobre que a culpa é do alimento. E como existe alergia alimentar também, né? Também é óbvio, existe alergia alimentar, às vezes fica confuso a gente entender isso. E tem mais um ponto. Isso é meio médico, mas acho que é importante a gente falar. Sim. Esse sistema imunológico alterado, ele produz proteínas. Então, ele produz uma proteína chamada IgE. E essa proteína IgE, que é uma proteína que está relacionada à alergia, às vezes ela é uma IgE contra algumas coisas, por exemplo, até contra alimentos. Então, se você faz um exame de sangue, olha que maluco, mesmo que você não seja alérgico, o exame vem positivo. Então, né, isso é um baita fator de confusão. E aí, jogando para a Glau, muitas das vezes ela acaba tendo que lidar com pacientes que têm muitas restrições, mas que são... Sim, eu acho que essa é a preocupação nossa, de evitar as restrições desnecessárias. Então, chega muito para a gente, às vezes chega até para nutrição primeiro, né? Então, pacientes que tenham restrições... Por achar, bem essa relação assim, hoje piorou a minha dermatite, o que eu comi? Aí começa a fazer essas associações. Então, eu comi
o ovo, eu comi, né, o peixe, eu comi, e sei lá, pode ser diversos alimentos. É a laranja, daí vem o vizinho, fala que tal alimento não pode, o outro alimento não pode, começa a fazer essas restrições na alimentação sem uma condução de um profissional de saúde que saiba, né, entender essas nuances da dermatite atópica, de ser multifatorial, que pode ser piorar por diversas causas, e aí acaba fazendo por conta própria diversas restrições, né? Então a gente tem que estar bem atento a isso para que todo o acompanhamento e indicação de uma dieta específica seja por um médico, né? Não por conta própria, porque existem casos e casos. Tem a maioria aí, né, não vai precisar, mas tem casos que vão precisar, e daí não dá para a mãe, né, por conta própria, ou por opinião de outras pessoas da família, o vizinho, o amigo, e fazendo essas restrições, porque isso piora a qualidade de vida, isso aumenta riscos nutricionais, né, leva a uma dieta desnecessária aí, e acaba comprometendo muito essa família, né, o dia a dia, a rotina e tudo mais. E a gente tenta ajudar nesse sentido. Então, quando vem para mim, né, tô restringindo tal e tal alimento, né? Eu tento ver com a equipe médica, assim, o que é realmente necessário, o que não é. E tem que ter muito cuidado, né? Para conduzir esses casos, assim, né? Eu acho que às vezes quando a gente está falando aqui, se a pessoa está escutando, ela vai falar assim, mas ela é mais uma pessoa que está falando, tem gente que fala uma coisa, tem gente que fala... Então, a gente só está falando isso porque por trás dessa fala tem os estudos. Então, tá certo, em algum momento alguém achou, será que esse alimento piora a dermatite? Vamos ver. Aí, isso ao longo de muitos anos, sei lá, 50 anos. Aí alguém falou assim, gente, vamos estudar então, peraí. Então vamos fazer a pessoa ficar sem o alimento e ver como a dermatite fica. Fica um tempo aí sem o alimento, algumas semanas, aí depois dá o alimento de novo e vê. Através desse balanço e ao longo dos anos, foi se vendo que parece que não era assim tão frequente piorar da dermatite por causa da comida. Então, antigamente a gente achava que era 30%, que a dermatite piorava, talvez hoje um pouco menos. E eu não sei se eu já conto essa história, mas eu acho que é um ponto importante, e aí depois falar mais do risco nutricional, mas tem um outro risco. O paciente com dermatite, ele é um paciente com o sistema imunológico atrapalhado. Se ele fizer exclusões desnecessárias, ele aumenta o risco de ficar alérgico de verdade. Então, né, já pensou? Você faz uma coisa que as pessoas não aceitam muito, né? Puxa, eu acho que não tem a ver você ficar tirando isso da dieta. Aí você fala, não, mas eu tô com a impressão que melhora. Você tira. Mas se você não retestar, não ver se é isso mesmo, e ficar sem o alimento, você aumenta o risco de um dia você comer, aí você ter aquela reação imediata, sabe? Da alergia alimentar, que é imediata, que coloca até sua vida em risco. Então, eu acho que esse também é um ponto pra gente trazer pra conversa. E eu sempre penso que muitos dos pacientes com dermatite atópica já têm várias restrições, né? Tem que passar o hidratante. Quando sai da natação, tem que jogar uma água, passar o hidratante. Eu fico pensando, uma coisa é eu ensinar a criança que ela deve comer menos doce, que ela vai na festa, ela tem que, né, não comer só o brigadeiro. Uma coisa é você ensinar que ela pode comer o brigadeiro, que ela tem que comer com cautela, 1 ou 2. A outra coisa é, filho, você não pode comer o brigadeiro. Eu acho que pesa. Eu acho que você se sente doente. Acho que é diferente. Sim. Eu acho que, fora o risco que existe, eu acho, e o risco de deficiência nutricional, tem esse lado psicológico que eu acho ruim. Que já é bem comprometido, né? Justamente. Na dermatite atópica, e você acaba comprometendo mais ainda, né? Então, acho que é realmente isso, assim,
eu sempre falo para as mães, assim, é alimentação saudável, né? Então, não é... também tem um outro extremo, às vezes, assim, ai, coitado do meu filho, tem dermatite atópica, então é tudo permissivo, tudo pode. Não é nem um extremo, nem outro, né? É uma alimentação saudável, que a gente sabe que a pele aí, ela precisa de nutrientes, né? Então, a gente sabe que se tiver todos os grupos de alimentos, estiver equilibrado, se for o mais natural possível, é melhor, né? Então, sempre reforço com as mães, assim, é importante incentivar, né? Todo o consumo aí de frutas, verduras, legumes, né? Para ter as vitaminas, ter os minerais, não ser permissivo, assim, então, já que tem dermatite atópica, deixa comer doce, não tem horário para comer, né? Fica tudo muito... desregrado, Ô, né? Glau, conta, lembra aquele trabalho? Me impressionou muito aquela vez que a gente fez aquele trabalho como era mesmo? Sobre hábito alimentar. A gente fez um levantamento, assim, né, do hábito alimentar das crianças com dermatite atópica. Então, e a gente percebe na rotina, assim, né, no dia a dia, assim, não tem horário de refeição, às vezes não toma café da manhã, porque acorda muito tarde, não dorme direito, acorda muito tarde, não toma café da manhã, daí fica toda a rotina desregrada, às vezes, né, só come guloseimas, não almoça, não janta, né, então, tinha paciente lá, comia um monte de bala durante o dia, Nossa, né? nós também lembra, né? Eu não esqueço. Me impressionou muito. E às vezes tem essa relação do falar não, né? E de colocar os limites e a criança começar a se coçar, Isso, né? Então, é algo complexo, assim, né? Não é tão simples assim. Você fala, precisa colocar rotina, né? Horário e tal. Mas aí a mãe acaba cedendo, porque senão a criança fica nervosa, chora, esperneia e quer algumas coisas aí. E fica difícil de colocar todas as regras e limites, né? E daí, por isso, a gente tem que trabalhar em parceria, assim, né? De melhorar, estabilizar um pouco a dermatite, né? Às vezes eu falo para os pacientes, assim, a gente vai num plano aí de tratamento, aí de melhora do hábito alimentar, vamos estabilizar a dermatite, e daí a gente vai caminhando aí, né? Nessa melhora do hábito alimentar, porque... às vezes a mãe não consegue dar conta de tudo, né? Os pais, num primeiro momento, assim, né? Tem que ser por etapas aí, né? Então, mas o meu objetivo final aí é melhorar esse hábito alimentar, assim, né? E é isso, eu acho que que nem você falou, é como um todo, né? E essa questão do sono, como pega muito, tem esse ritmo do sono de quem tem dermatite, que às vezes demora para dormir, e aí acorda e já pula uma refeição. Aí esse mecanismo de eu fiquei muito assim, à época a gente tinha uma ideia, mas quando você transforma isso em algo sistemático, a gente foi perguntando, fazendo os questionários, eu fiquei muito assim, né? Então tem essa questão do sono, esse mecanismo de compensação, já que eu não consigo ajudá-lo, puxa, daquela maneira, o que eu posso fazer para você ficar feliz? E a questão dos doces acaba entrando nisso, né? Por isso que eu acho que quanto mais as pessoas conhecerem como é a dermatite, os desafios, elas ficam mais tranquilas de educarem ou de trazerem a boa alimentação para os filhos, né? Sim. Eu tenho uma dúvida, assim, real, assim, que eu acho que a abordagem, por exemplo, da escola da dermatologia muda um pouco da análise da alergia e da imunologia. Eu tenho, tipo, uma curiosidade real, assim, de saber como que vocês interpretam, porque, assim, para os dermatologistas, por exemplo, a alergia alimentar é muito clara associada com a urticária, que, para quem é leigo, assim, é outro tipo de doença da pele, que dá lesões bem diferentes do que tem na dermatite. Que é mais comum em quem tem dermatite. Isso, mas... E na dermatite atópica a gente acaba não valorizando muito, assim, o que a gente aprende de teoria, que a gente lê, até 5 anos tem mais casos, mas depois na idade adulta é raro, é difícil ter associação com alergia alimentar, ou piora da dermatite por conta de alimento. E a gente acaba, assim, meio que desconsiderando um pouco essa parte, assim, a gente fala, não vai ser isso que vai mudar muito seu tratamento, vamos focar nas outras partes. A gente fala, né, tenta se alimentar da maneira mais saudável possível.
e não tentar ficar procurando algum alimento que possa estar causando. E daí eu queria saber, assim, se vocês suspeitam de algum alimento em algum momento? Tem algum caso que vocês vão um pouco mais atrás e tentam fazer esse teste? Porque, assim, eu gosto muito de estudar sobre dermatite atópica e daí falar, não, porque se suspeitar de alergia tem que fazer o teste de reexposição. É isso. E, assim, mas particularmente nunca vi ser feito do jeito que está escrito nos livros textos, assim. Então eu gostaria de saber, assim, a visão. A gente está mais perto de você do que você imagina, assim. A gente lá no Instituto faz o teste desse jeitinho. Já vou te explicar um pouquinho para a gente estar ainda mais perto. Acho que é exatamente o que você falou. Você falando aí, teve uma hora, a gente não valoriza tanto. Quais são os pacientes para você valorizar, né? São os pacientes de início precoce, né? Aquela dermatite atópica que já nos primeiros meses de vida vem e chegam com bastante intensidade. Então, início precoce, os moderados graves. Isso não é sinônimo de alergia alimentar, mas é o paciente que você vai olhar. Só que, às vezes, ele não foi olhado e ele carrega isso até a vida adulta. Então, é menos provável que uma alergia alimentar ela vá ter impacto na vida de um adulto, isso é verdade, exceto se ele sempre teve alergia alimentar e nunca ninguém olhou. De 100 pacientes que têm alergia alimentar, quantos desses de verdade a gente olharia, faria a depois a introdução e a gente veria que tem alguma coisa a ver? Sinceramente, eu acho hoje que entre 10 e 15% dos pacientes. Então, entre 10 e 15 dos pacientes, se tiverem essas características, início precoce, um quadro mais grave, valeria a pena você fazer o movimento. Mas você tem razão, o movimento tem que ser completo. Então, eu faço o exame de sangue, ele vem positivo. Se ele vier negativo, ele é negativo, então eu não vou fazer esse movimento. Ele vem positivo. Vindo positivo, eu tenho uma chance dele ser falso positivo. E aí, o que eu faço? Eu avalio a gravidade, por isso a importância da gente ter os scores de gravidade. Eu avalio a gravidade naquele momento e digo, não comerás. A única coisa é que tem que não comer mesmo. Uhum. E esse é um ponto que a gente sempre fala. E vou usar o seu exemplo da festa de aniversário. Imagina você, se eu falasse para você, olha, a partir de amanhã, você não vai comer mais leite nem ovo. Aí você vai falar, tá disposto? Tô disposto. Tá bom, aí teu amigo te convida para um jantar gourmet, sei lá. Uhum. E aí, vem um chefe, vou usar um exemplo da sua idade, mas podia ser a nossa festa de aniversário. Vai que você gosta de festa, alguém te convida para uma festa super legal, repleta de doces. Aí você vai lá e você olha, você fala assim, só um. Tipo, eu comi até semana passada, não vai ser isso que vai me fazer. Aí você come o doce, aí você se diverte, aí tem, sei lá, futebol, aí você sua, aí você volta pior. Qual a chance de você culpar o brigadeiro que você comeu? Nenhuma. Total. As crianças, totalmente. Se eu falar pra você, se você suspeita de alergia alimentar, você suspeita. Tá. Se eu falar pra você, não come, você comer e você piorar... Sim. Se eu falar pra você, nossa, você tá pior, o que aconteceu? Eu comi um brigadeiro, doutora, desculpa, eu não fiz a dieta que a senhora falou. Então, quando você for fazer a exclusão, tem que excluir tudo, por 4 semanas. Uhum. E aí você tem que comer tudo. Se houver, e aí o que a literatura mostra, se houver uma variação do SCORAD, a primeira publicação, pessoal, tem publicações. A primeira publicação fala assim, ó, você faz o seu teste de gravidade antes, aí você fica sem, aí você come e você faz o seu teste de gravidade depois. Se houver um aumento de mais do que 10 pontos, esse é uma publicação mais antiga, ou se houver um aumento significante do SCORAD, você estabelece a relação. Se não houver, é assim, é desse jeito que tem que fazer. Não é fácil mesmo, porque a pessoa tem que passar 4 a 6 semanas sem comer, depois 4 semanas, aí depois você tem que provocar. Eventualmente acontece alguma coisa, ela pega uma infecção e a gente se atrapalha. Mas é isso. Legal. É assim que for. Mas o percentual, hoje em dia, a nossa fala é muito mais
como você. A dermatite atópica é o maior risco para alergia alimentar. É o maior grupo de risco para alergia alimentar. Mas a alergia alimentar já é mediada, né? Então, que é a alergia do paciente que tem DA e faz a alergia imediata. Quando ele come, ele ficou sem comer, come alimento, aí ele faz sobre a DA, ele pode fazer urticária, pode fazer anaflaxia, e a gente tem vários exemplos disso. Então, ter dermatite atópica é de verdade... Existe uma correlação entre dermatite atópica e alergia alimentar, fortíssima, né? Só que é a alergia imediata, né? Eu acho que a Só que confusão aí surge desse piora. termo, né, também, porque a dermatite atópica, ela era usada como sinônimo alergia, né? Como um termo leigo, assim, eu, por exemplo, como paciente, eu lembro que desde criança, eu comentei até no primeiro episódio que a gente fez aqui, que quando me perguntavam, você tem alguma doença? Eu falava, eu tenho alergia, né? E daí quando me perguntavam, mas você tem alergia ao quê? E daí eu falava, tenho alergia a tudo, né? A vida, assim, porque pra mim a dermatite atópica era uma alergia sem causa, eu não sabia, eu queria entender qual que era essa alergia, o que era o negócio que tava me dando alergia toda hora, porque eu tinha alergia. Mas daí eu acho que esses conceitos acabam ficando meio misturados, e quando a pessoa pensa em alergia alimentar, ela já pensa na dermatite atópica e o alimento, entendeu? Ela usa como sinônimo. Então, Que manifestação de pele em alergia alimentar, a SIgE mediada é bem frequente, mas tem gastrointestinal também, tem as anaflaxias e tudo mais. Mas, realmente, né? É super engraçado. A gente tem as doenças desde sempre, só que as pessoas vão estudando mais sobre elas. E os conceitos vão mudando. É a mesma dermatite atópica que alguém tinha 30 anos atrás, tem a mesma carinha, assim. Mas o jeito que a gente olha para ela hoje é completamente diferente. Então, acho que é importante deixar claro que, na verdade, a dermatite atópica é um fator de risco para alergia alimentar. Alergia alimentar. O alimento não causa a dermatite atópica. Agora, eu fiz um diagnóstico. Minha filha tem dermatite atópica. Eu tenho que investigar a alergia alimentar? Não tem que investigar. Só tem que investigar, ou seria interessante investigar se foi de início precoce, se foi grave. Porque, de novo, esses 10 a 15%, se você quer ser eficaz no maior número de pessoas, você não pode esquecer esse pequeno percentual que eventualmente possa piorar. Mas eu acho que o negócio é que faz a dermatite já... Que comida? Qual é? De quem é a culpa? E recai muito sobre o alimento. E acho que é esse que é o... E também, assim, você fala de gravidade, a gravidade não é o paciente que vai falar o quanto que é grave, porque às vezes é uma dermatite leve que a gente vê, e para a família é muito Super grave. Lógico, né? Mas Porque o grave vai muito do que a pessoa já experienciou, né? O contrário também é verdadeiro. Às vezes a gente vê um paciente que você, já no exame físico, você fala, nossa, quadro grave, extenso, e daí ele, não, tô ótimo. Mas por isso que é importante a gente ter uma métrica. Por isso é importante a gente tentar falar a mesma língua, ainda que esses scores não sejam perfeitos. É muito importante a gente falar para os pacientes que a gente usa esses scores e saber que tem scores que o paciente que faz. Quer dizer, aí é até o contrário. Ele diz pra gente, pelos scores, fala, acho que essa DA é grave, senhor. Doutor, a senhora não tá vendo aí direito, mas ela pega a minha vida, né? Eu acho que esses são pontos importantes. E uma dúvida, um ponto bem específico, assim, mas é uma queixa muito frequente da associação com carne de porco. Vocês recebem isso também, essa associação? Porque popular, isso nem só na dermatite atópica, né? Não, é como uma alergia em tudo, alimentar. assim. E tem alguma coisa, assim, com carne de porco? Porque, sem brincadeiras, eu acho muito frequente, assim, não é... É muito, assim, não sei se é um conhecimento popular, alguma coisa, eu já tentei pesquisar sobre isso, mas, assim, eu acho incrível, assim, todo mundo fala, não, a carne de porco, aquele bacon ali, daí você fica,
Foi o que te piorou? Não só da dermatite, Como a mas de alergia um modo alimentar, geral. né? Não, assim, a carne de porco em si não é um dos principais alérgenos alimentares. A gente sempre fala, né? O ovo, o leite, o trigo, a soja, ela tá caindo um pouquinho, assim, né? Mas ainda a soja, o amendoim, os frutos do mar, os peixes, o gergelim tem saltado um pouquinho mais nos últimos anos como o principal alérgeno aí. Mas a carne de porco não tá entre os principais. Assim, Isso assim como muito bem estudado. 85% das alergias alimentares são para esses alimentos que a Gló falou. A gente fala os Big 8 ou Big 9, assim. E daí, para fazer o diagnóstico, você começa tentando dosar o IgE, então específico? Não. Mas acho que, antes de tudo, é uma boa história, uma boa anamnese. Porque em alergia tem um marco que é a tal da reprodutibilidade. Se você passa mal, é porque você comeu. E se você não comeu, não é para você passar mal. Então, assim, isso para nós é como se fosse um quadro que fica ali, é um dogma. Ai, doutor, eu fui lá nossa, comi demais a feijoada, acho que foi o bacon que me fez mal. Tá. Outro dia o senhor comeu o bacon? Ah, eu comi, mas não foi. Então, acho que era a feijoada, que era forte. Não é assim. Alergia alimentar é dependente da proteína, né? É dependente do contato. E ao contrário também. Não, e outro dia eu comi, sei lá, uma outra coisa, também passei mal. Será que agora não é a ervilha que fermenta? Não, né? Não é tão comum essa alergia a múltiplos alimentos. E acho que respeitar esses alimentos que a Gló falou. E às vezes, por exemplo, eles falam muito de chocolate, Sim. né? Então, às vezes, assim, não é o cacau, o chocolate, né? O cacau em si, mas às vezes pode ser o amendoim que tem no chocolate, pode ser a castanha, pode ser outra coisa, assim, né? Então, também, chocolate é um mito aí de falar que causa alergia alimentar, né? Pode ser algum componente aí do chocolate em alguns pacientes, né? Entendi. E lá no ICR, vocês têm... É um ambulatório de dermatite atópica ou ela está incluída no ambulatório de alergia alimentar? Como é que funciona? A gente tem um ambulatório de dermatite atópica. Tem separado, né? Um ambulatório de dermatite atópica e um ambulatório de alergia alimentar. Tá separado. Um de asma, um de rinite. E assim a gente vai, das alergias. E eu acho que outro fator de confusão é que a dermatite atópica, classicamente, começa na fase de introdução alimentar. Então, a criança não tinha nada. Aí, quando os responsáveis começam a dar alimento, ela começa a piorar. Então, eu vejo muito infelizmente, eu vejo muito no consultório chegando criança com um teste enorme. Então. Exame de sangue, que dosa todas as alergias alimentares. Eu já fiz esse teste, eu tinha alergia à ervilha. Então. Me marcou muito, que eu fiquei muito tempo sem comer ervilha. E hoje você come? Não, mas eu tenho real alergia a camarão. A camarão. Isso, assim, eu como e eu desenvolvi também, porque é uma coisa que você desenvolve, né? Camarão é mais tardio. Eu sempre gostei de comer camarão e meus pais gostam muito de frutos do mar, então a gente sempre foi muito restaurante de frutos do mar. E eu sempre pedia prato com camarão, e daí eu lembro, assim, depois que eu fui relembrando que quando eu era adolescente, na adolescência, assim, cada vez mais, quando eu comia, eu sentia que eu precisava tomar mais água. Porque, sabe, sentia que não descia direito, e eu não entendia muito o que era na época. Até uma vez que sem brincadeira, eu tive que tomar 3 garrafinhas de água num jantar. Por conta daí que eu fui conversar com a minha mãe, e ela é médica, né? Minha mãe é dermato. E daí ela falou, não, calma aí, então você tá com alergia e tudo mais. Daí eu fui investigar e realmente, eu tenho alergia ao camarão, mas nunca me deu nenhuma manifestação na pele, né? Mas teve essa história. Mas eu tinha no teste, segundo teste, tinha a ervilha também. É por isso que eu acho que para fazer o diagnóstico e para quem, né, tá interessado nessa conversa, precisa dessa parte da anamnese, do médico, porque se você for só atrás dos exames, primeiro tem exames infundados. Tem um tal de IgG
para alimentos que não têm o menor fundamento. Porque quando você falou esse negócio da ervilha, eu acho que é IgG, porque o de IgG, ele vê alface, ele vê alimentos muito que nem tem proteína, e a nossa grande reação é a proteína do alimento. Então, acho que isso é um ponto importante. Mas mesmo que você faça o exame certo, mesmo que ele venha positivo, isso não é diagnóstico de alergia alimentar. Isso nem depende da dermatite atópica. Isso não é diagnóstico de alergia alimentar em geral. Assim como na dermatologia, o diagnóstico precisa do médico para olhar, na alergia a gente precisa da história. Os exames que a gente tem, eles não são exames diagnósticos, eles são exames complementares. E é isso que eu acho que às vezes gera muita confusão. Se a gente não usar a estratégia que a gente estudou, a coisa não vai dar certo. E aí você vai fazer exclusões ou vai fazer interpretações inadequadas. Legal. E acho que agora partindo um pouco para a parte da alimentação, assim, em geral, saindo um pouco do foco da alergia especificamente, qual que, Glaucio, como a sua visão como nutricionista do padrão de alimentação? Hoje em dia você tem mais contato com pacientes mais jovens, acredito, né? De criança, adolescente, não sei se você trabalha com adultos também. Mas pediatria. Mais pediatria mesmo. Da mudança de padrão alimentar, quais são suas impressões gerais, assim? Então, o que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? A gente tem que tomar cuidado para orientar uma alimentação saudável e é baseada em recomendações para a população geral. Então, baseada no guia alimentar para a população brasileira, que a gente classifica aí, não sei se todo mundo sabe, né? Os alimentos ultraprocessados, né? Processados, in natura e minimamente processados. Então, tentar evitar, né, os ultraprocessados, principalmente aí salsicha, linguiça, nuggets, macarrão instantâneo, né? Esses... produtos industrializados que tem um monte de aditivos, um monte de corante, de conservante, né, que não são benéficos para a saúde, e basear a nossa alimentação no mais natural aí, né, da base de fruta, verdura, legumes, feijões, cereais, né, então tentar equilibrar aí essa escolha dos alimentos da casa, do que entra em casa, e ter uma rotina de alimentação, estruturada de alimentação. Que eu vejo assim, eu tenho vários perfis de pacientes, né? Então, tem aqueles do permissivo, que a gente já falou, né? Que deixa tudo. E tem aqueles das mães que são preocupadas com a qualidade da alimentação, no sentido de melhorar, ter uma qualidade de alimentação boa para melhorar o quadro da dermatite atópica. Então, que tem cuidados com o que a criança come, né? De evitar os industrializados, de melhorar essa qualidade de alimentação. Então, eu tenho... os dois, né, perfis aí de pacientes, mães muito preocupadas e aquelas mães que são muito permissivas. O que a gente tenta evitar é tentar criar dietas milagrosas ou suplementações milagrosas que não tem nenhuma comprovação científica aí, né? Então, às vezes, usos de protocolos com vitamina D em doses muito altas, né, que são prejudiciais. Então, a gente tenta fazer toda uma alimentação, né, baseada no guia alimentar e sem suplementações aí que não tem comprovação científica de que vai melhorar, né? E qual que é a sua visão da relação, assim, o pessoal fala também da dieta com a inflamação, então, assim, uma dieta anti-inflamatória, como é que funciona isso? Tem muito isso, né? Acho que o campo da nutrição, a gente tem muito esse embate. Existe uma linha aí que fala sobre dieta inflamatória, e principalmente leite e glúten como alimentos que causam a inflamação, mas isso não tem uma comprovação científica. Então, não é que... quem consome leite e glúten está com um padrão de dieta inflamatório. Não foi ausência de evidência ou evidência de ausência? Ou seja, tipo, não tem estudo científico que fale sobre isso, ou teve tentativa de estudo sobre isso, mas eles não chegaram a alguma conclusão? Ou como é que é? Entendeu? Eu acho que porque, assim, às vezes não tem evidência porque ninguém estudou sobre. E às vezes não tem evidência porque
que justamente já estudaram e até o momento, né? Óbvio que a ciência também não é algo estático, mas até o momento o que já estudaram não conseguiram comprovar, que realmente tem coisa que é meio difícil de comprovar também. Sim, não, assim, eu acho que existem duas linhas de pensamento aí na nutrição, né? A linha que segue os posicionamentos aí de sociedade de nutrição, de alergia, demonstram que não tem, né? Então, recomendações baseadas que a gente segue, Institute of Medicine, né? Dietary Reference Intakes, todas as sociedades mostram que você tem que consumir leite, que você tem que consumir glúten, não vai causar inflamação, tá? Existe uma linha da nutrição funcional, né? E essa linha de estudo aí acaba relacionando um pouco mais, assim. É muito mais como um mecanismo do que uma comprovação científica de estudos em humanos, né? Então, falando de mecanismos imunológicos, então fala das reações que ocorrem, né? Entendi. Então, não é uma comprovação de que estudos em humanos vai causar inflamação, né? A gente pode falar isso de novo, sabe? Porque isso é muito importante. Às vezes você pega e você faz um estudo in vitro, você estuda, você percebe, e aí você vê uma correlação de aumento ou ausência de inflamação naquelas células. Mas quando você vai levar isso para um padrão alimentar, você não prova isso, né? Você não prova essa alteração. Então, eu acho que isso... né? É muito importante. Porque aí se cria uma linha, mas que não está exatamente ancorada em estudos clínicos, né? Do tipo, verdadeiramente melhorou? E aí tem coisas que a gente chama de fatores de confusão. O que é fator de confusão? Bom, se eu digo para você não vai mais comer glúten, com certeza alguém precisa dar um cardápio para essa pessoa. E às vezes essa pessoa que comia esse glúten no famoso enroladinho de presunto e queijo, no cachorro quente. E a hora que ela é convidada a não comer mais, ela tem que pensar um pouco sobre a alimentação. Será que a gente não está trocando uma alimentação rica em ultraprocessados, que é sabidamente maléfica para a microbiota, aquele conjunto de bactérias que a gente tem no intestino? Será que a gente não está trocando isso por uma dieta saudável e essa melhora, na verdade... Sim, melhora do padrão da alimentação. Eu tenho muito essa visão acho que é porque são pontos parecidos, né? Tanto dessa questão da alergia alimentar, quanto de exclusão de leite, glúten, que assim, quando o paciente, pelo menos, ele chega para mim e pergunta assim, eu tô tirando isso e tal, não sei o que, você acha que vale a pena? E a minha visão é assim, você tá a fim de se preocupar com nutrição? Você tá? Tipo, porque tem gente que não se preocupa, eu me preocupo bastante. Mas assim, tem tanto ponto pra gente melhorar antes de chegar ali nesse ponto, sabe? Então assim, é isso. A gente sabe de coisas que sabidamente fazem bem pra saúde. Então, a Glaucia pode falar melhor, mas assim, consumir quantidade de água, de proteína, evitar ultraprocessados. Então são assim, fundamentos básicos que a maioria das pessoas não conseguem fazer e que é difícil de fazer no dia a dia. E assim, se preocupar com essas sutilezas que talvez podem ter algum resultado, acho que assim, é muito... E o paciente pediátrico, a gente pode fazer mal para ele, né? A gente pode fazer um risco nutricional. Se a gente for aplicar essas estratégias e não usar substitutos adequados, você vai ter uma criança que não cresce, você vai ter uma criança... Então, aí já não é mais só sobre o senhor escolhe o que o senhor gostaria. Existe um risco, existe uma má prática se a gente for aceitar esse tipo de manifestação. E outra coisa importante custa caro. Custa caro uma dieta dessa. Será que, às vezes, vale esse movimento? Isso vai te trazer o quê de benefício? Então, essa questão porque... quando você tem uma alergia, você mesmo falou, existe um risco, né? Então, uma alergia é uma coisa. Eu descobri que esse paciente, de fato, ele tem uma alergia se ele comer leite, comer camarão, isso coloca ele em risco. Aí não é sobre isso que a gente está conversando, a gente está conversando sobre diagnósticos inadequados, ou de alergia, ou estratégias nutricionais inadequadas que podem te colocar, em especial o paciente pediátrico, aquele que precisa crescer, ficar, né, adequadamente nutrido, não pode. Essa aí não mesmo, não pode.
né? Sim. Isso é uma preocupação sempre nossa, assim, né? Evitar essas restrições desnecessárias, né? Então, falar, então tomar, inflama, vamos deixar de tomar. E trocar por uma bebida industrializada. É. Como fala? Essas bebidas vegetais, né? Que Isso. às vezes tá cheio de aditivo aí, né? Então troca um alimento aí que é considerado lá in natura por um ultraprocessado. Uhum. Eu acho que além de cara, nutrição todo mundo acha que sabe, né? Então, eu vejo muita gente Além do fazendo... Não, nutrição, todo mundo acha que sabe comer, sim. que acha substituto. Então, assim, as crianças que eu vejo que a mãe fez restrição, 10 a 20% no máximo procuraram ajuda nutricional para fazer a substituição, sabe? Sim. Elas tiram. Só tira e leite, não elas coloca, não faz a substituição Isso. adequada, né? Exatamente. E aí, assim como na dermato, que a gente tem é uma especialidade muito diversa no consultório, muita gente não quer mais fazer doença, na nutrição também tem uma variedade muito grande, tem linhas muito diversas. Sim. Então, eu entendo também o lado delas, que do mesmo jeito é difícil achar um médico que queira conversar, queira tratar, queira ouvir, né? Na nutrição também, né? Assim... Sim. A gente tem diversas linhas aí, né? Exatamente. Então, tem essas linhas das suplementações né? De tirar diversos alimentos aí, que acabam sendo prejudiciais, né? Isso, eu acho que esse a gente pode até ter linhas diversas que podem chegar ao mesmo lugar, mas eu posso me atrapalhar nessa jornada e levar ao risco, né? É isso que eu acho que é ruim, né? A gente não se sente bem, ninguém se sente bem, a mãe não vai se sentir bem, o médico não vai se sentir bem, né? Se a orientação for inadequada. Então, eu acho que por isso a gente tem que falar algumas vezes, né? Existe um risco nutricional de um desenvolvimento inadequado, seletividade, né? Acho que também vale a pena. Sim, porque às vezes a criança começa a ter dificuldade alimentar, né? Por causa das restrições, das proibições, então fica com dificuldade depois de introduzir outros alimentos, né? Com uma dieta muito monótona, isso leva a riscos nutricionais importantes, né? Então, às vezes essas... no tratamento como um todo, às vezes vem o peso da dieta e desproporcional com os outros cuidados que têm que ser feitos, né? E o sucesso ou o insucesso do tratamento, às vezes, relacionado à dieta, né? Então, sei lá, o paciente melhorou por causa da dieta, por causa da suplementação, mas não, pode ser por causa do medicamento, por causa dos cuidados lá da hidratação, né? As outras coisas, e aí vem esse peso, a suplementação que tá melhorando, a dieta que tá melhorando, né? Então, acho que tentar colocar no local certo, né? Então, existe o paciente que vai precisar de uma orientação, mas é um paciente que tem que ter a supervisão médica, tem que ter um nutricionista lá orientando para, se precisar fazer a dieta, tem uma substituição adequada, um cuidado com os riscos nutricionais, um cuidado com a qualidade da alimentação aí para ter uma evolução adequada, né? Então, acho que essa é a nossa preocupação, é ver o paciente como um todo, né? E aquele paciente que não precisa da restrição, esse daí a gente não vai submeter à restrição, vai deixar a alimentação saudável e todos os cuidados aí do tratamento medicamentoso, do cuidado do dia a dia aí otimizado para que essa dermatite fique controlada, né? Então, acho que isso que é importante, assim, né? Você ter o cuidado aí com um profissional especializado que saiba conduzir bem para que ele consiga aí o sucesso no tratamento, né? E essa coisa da dieta aí, então tem que ter o peso certo aí, né? Tem que ter a indicação certa e a orientação certa, né? E além da questão, assim, de alimentos, preferir alimentos naturais, né, de evitar ultraprocessados,
o que de orientações básicas, assim, iniciais de uma boa dieta, assim, em geral, que valeria também para dermatite atópica? Passa por um monte de coisas, né? Como a gente falou assim, a rotina, né? Então, a gente usa muito hoje em dia o conceito da divisão de responsabilidades com a família, né? Então, os pais, os cuidadores, eles são responsáveis por o que vai ter em casa, né? A escolha dos alimentos, aonde a criança vai comer. Então, estabelecer o ambiente da refeição. Comer à mesa, né? Televisão desligada, comer em família, né? Ter o horário das refeições. Então, não é come qualquer hora, cada um em qualquer, né, lugar da casa, ter a regra e a rotina e respeitar fome e saciedade, que a gente fala, né? Então, quando você come à mesa, você desliga distrações, telas, e você respeita a fome e saciedade, isso previne os opostos aí, né? Então, previne baixo ganho de peso, desnutrição e também previne a obesidade, né? Porque a gente pensa assim, fala de riscos nutricionais, a gente tá falando muito, parece só que tem o risco de desnutrição, mas tem o risco da obesidade também, né? Do excesso de peso. Então, os pais e os cuidadores têm essa função aí da rotina, dos limites, das regras, né? E a criança, dentro daquilo que os pais ofereceram, tem direito a ter preferências, a escolher, né, o que quer comer, a quantidade que quer comer, né? Então, não é mais aquele... Hoje em dia, a gente não fala mais aquela coisa assim, né? Tem que limpar o prato, né? Tem que comer tudo, não sai da mesa se não comer, né? Então, respeitar as preferências, respeitar a fome e saciedade, saber que às vezes, né, tem algum modo de preparo que a criança gosta mais ou menos, isso tudo bem, né, você vai tentar fazer no modo de preparo que a criança tem mais preferência, ou os alimentos que ela tem mais preferência, mas nada muito autoritário e nada muito permissivo, né? Se fala muito da alimentação responsiva, que isso vem desde a introdução alimentar, né? De não fazer aviãozinho, né? De não abrir a boca da criança para a criança comer, né? Então, isso desde a introdução alimentar, né? E às vezes os próprios pais não percebem que eles são mais rígidos com a alimentação, né? De fazer a criança comer tudo que eu quero que ela coma, né? Às vezes os próprios pais não percebem isso. Então, isso desde a introdução alimentar, a gente tem trabalhado para prevenir os distúrbios de alimentação, prevenir obesidade, prevenir transtorno alimentar, né? Criar hábitos alimentares saudáveis. Então, não é só o que vai comer, né? Hoje em dia se fala que o como você come também é tão importante quanto, né? O que você come. Nossa, né? Eu tô aqui até pensando, como você traz tanta informação, como a gente, assim, tudo bem, sou médica, mas mãe, né, e os meninos são grandes, mas isso que você falou, a questão de alimentar parece que é como eu posso dizer, é uma premissa básica dos pais, assim, esperado que os pais alimentem os filhos. Então, quando tem alguma coisa que não vai bem, a gente se atrapalha. Vou me colocar. A gente se atrapalha bastante. Aí usa de estratégias inadequadas que você chamou a atenção para que os nossos filhos se alimentem. Porque às vezes os pais ficam angustiados. Mas não jantou, né? Não almoçou. E daí, então dá mamadeira no lugar, né? Substitui por alguma outra coisa. E vai criando rotinas e hábitos inadequados mesmo, né? Então, pelo menos eu não deixei passar fome, mas não é sobre isso, né? É sobre criar um hábito de alimentação saudável e a criança não criar um hábito, então não vou comer porque daí eu vou ganhar o que eu quero, né? A criança é esperta, né? Então ela deixa de comer para ganhar o que ela quer e ela não tem noção de nutrição, de alimentação, do que é mais saudável para ela, né? Ela quer comer o que ela gosta, né? É isso. Então, é algo que a gente trabalha nos atendimentos para que seja, então, esse hábito e rotina da família saudável, né? Que não é fácil, né? Acho que é um processo, né? Agora, uma opinião, tá? Uma opinião. A gente está vendo... Bom, classicamente, a dermatite atópica, ela começa na infância... E ela dá uma melhorada depois da puberdade. Esse é o clássico. E hoje em dia a gente está vendo que ela está começando cada vez mais cedo e ela não está indo embora tão cedo. 20% continuava na idade adulta, hoje eu já falo 50%. Isso, ela tá mantendo.
Eu acho que tem vários fatores aí. Eu acho que tem estilo de vida, eu acho que tem poluição, eu acho que tem a dieta. Eu acho que a dieta de hoje piorou muito, né? Hoje, ultraprocessados, eu acho que é correria, eu acho... eu acho que é um tudo, né? É um tudo, né? Mas eu acho que com certeza a dieta entra nisso, né? Sim. E de novo, essa qualidade. Em pediatria, conta o antes, né? Conta a alimentação materna. Então, tem aquele conceito, não sei se vocês já ouviram falar, dos 1000 dias, né? Que é esse período durante a gestação e logo que a gente nasce, mais um pouquinho, que a gente tem uma série de aquisições fundamentais que vão definir como a gente vai ser no futuro. Tem o sistema imunológico, que é hoje, né, palco dessa nossa conversa sobre dermatite atópica. Tem a microbiota, que é esse conjunto de bactérias que mora na gente e que ajuda a amadurecer o trato gastrointestinal, nosso intestino, o sistema imunológico. Isso é indubitável. O que a gente vai fazer para mudar isso, a gente está estudando, mas achar que nos dias de hoje nós somos diferentes. Nosso sistema imunológico é diferente, nossa microbiota e nosso trato gastrointestinal são diferentes do que há alguns anos atrás. E eu super concordo com você. Não é só alimentação, mas a poluição, níveis de vitamina D, né? Assim, coisas dessa alimentação que foi se deteriorando e que contribui mesmo. Sim, acho que é o conjunto de tudo, né? Mas a alimentação, sim, né? E às vezes para as famílias a importância que você dá para alimentação, qual que é, né? Não tenho tempo, não cozinho, né? Não planejo, então tem muito assim da nossa rotina e do dia a dia, tarefada, e o quanto que eu dou importância para alimentação. E que me ocorreu aqui, tipo, da poluição, que é importante, a gente não consegue mexer muito. Pessoa física, assim. Isso. Mas a alimentação, a gente consegue. Então, é um ponto, pode não ser tudo, mas é uma coisa que eu posso fazer alguma coisa, né? Então, acho que isso é... Querem deixar alguma mensagem final? Foi um prazer participar aqui. Eu acho que contribuir aí para disseminar o conhecimento de alimentação saudável, né? Super importante. E tirar, né, alguns mitos, esclarecer alguns pontos para os pacientes que têm dermatite atópica. Acho que é muito válido aí fazer essa discussão, essa conversa. Gostei muito de participar. E para mim, também só posso agradecer. A iniciativa de vocês é maravilhosa e como alergista e imunologista, trazer um pouco desse olhar, desta especialidade sobre uma doença que a gente precisa trabalhar em time. A gente tem uma nutricionista, vocês dermatologistas, né? Nossa, ajudam imenso e a gente entendendo um pouco do sistema imunológico e entendendo o papel da alimentação, né, na construção da dermatite e dos riscos de um manejo inadequado dessa alergia alimentar em dermatite atópica. Só posso agradecer. Eu acho que se a gente for tirar alguma conclusão, é que acho que é mais importante a gente se preocupar em ter uma alimentação saudável do que em excluir alimentos pensando numa alergia alimentar, né? Que os riscos dessa exclusão são muito maiores do que o risco da piora na dermatite, né? E de mais provável que aconteça, é melhor focar em se alimentar corretamente, né? Do que ficar procurando uma possível alergia alimentar. E que cada organismo é um organismo, né? Não dá para seguir uma regra de bolo, não é tirando o leite de todo mundo, tirando... E para essas estratégias vem o básico, consulte seu médico, né? Então, assim, médico, assim, deixa ele te ajudar, pô, o cara estuda tanto, né? Deixa ele te ajudar a definir se de fato aquilo é importante, porque pode ser, mas não é a maioria, como vocês bem falaram. Mas, né, deixa ele te ajudar. Bom, muito obrigada. Nossa, obrigado. Convidar o pessoal a seguir o Instagram da Ada, a Ada Brasil também. E nós vamos publicar esse podcast inicialmente no YouTube e futuramente pensamos em publicar em outras plataformas de streaming aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.